Meus amigos, aí rebaixamento do Papão consolidado, né? E claro, a gente não tem como falar de um pós-jogo, né? Até porque jogo terrível. Então, o que que a gente vai fazer? A gente faz aquele balanço, óbvio, não tem como falar de gestão, do futuro do Paysandu na Série C de 2026, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai é, reagir brevemente, a gente vai ver brevemente as palavras da diretoria do Paysandu, mais especificamente do ex-diretor do Paysandu, ex-presidente Maurício Ettinger. Ele deu uma entrevista lá para o canal do Fala Abner. Eu sei que muita gente não gosta do Abner porque ele é remista declarado e tal, mas eu acho que é aquela velha história, né? Não mate o mensageiro. Embora a gente saiba que há uma relação de amizade, eu acho que dá para a gente tentar extrair alguma coisa. Afinal, infelizmente, a diretoria do Paysandu não se manifesta. Então, claro, sempre com essa ressalva que a gente sabe da relação do jornalista, de amizade, como ele mesmo já declarou, mas até que eu vi, tá, toda a entrevista, até que de uma certa forma ele cumpriu ali o papel dele é, jornalístico. Acho que a gente não pode matar o mensageiro, embora na questão clubista a gente tenha essa ressalva aí. Então, em relação às denúncias, galera, assim, né? Em relação às denúncias, o que, que a gente pode falar? Tá aí a entrevista dele, a gente vai já iniciar. Em relação às denúncias, as denúncias lá do Fred Carvalho, se eu não me engano, já foram colocadas no Ministério Público. Eu seria muito leviano de dizer que essas denúncias, que a diretoria é bando de ladrão e que não sei o quê, e bota a família no meio, são denúncias que a gente não tem como aferir se são verdadeiras, porque isso é o Ministério Público quem vai investigar, né? Já que o Paysandu é uma associação, o Ministério Público tem essa competência. Em relação ao também, a gente não tem como afirmar que o denunciante está fazendo isso, né, o Fred Carvalho, por mero aproveitamento, né, por ser oportunista, mas eu também não descarto, né, assim como não descarto todas essas acusações, porque são acusações que de uma certa forma têm um sentido, mas elas precisam de prova para que a gente possa dizer que é verdade, assim como eventualmente o denunciante pode sim estar se aproveitando da situação do Paysandu para conquistar alguma coisa ou pensar em conquistar algo. Por que eu digo isso, que isso pode ser verdade, mas a gente não tem como afirmar que isso é verdade? Porque essas coisas se repetem na política, né? E isso vale para a política de clube como a política institucional. Exatamente, isso faz parte. Geralmente o denunciante também ele tem interesse, o denunciado se esconde atrás porque sabe que é possível também, é muito difícil comprovar alguns erros ou até sistemas indevidos de gestão. Então, por isso que eu não quero nesse vídeo entrar especificamente nisso. Eu quero entrar na gestão que o próprio presidente revelou e as entranhas, né? Como é que funciona o Paysandu. Outra coisa que eu queria dizer também, antes da gente passar, é que para mim, assim, é muito chato vir falar disso aqui, sinceramente. Porque eu sou um cara que, quem me viu aí reagindo ao VAR da Edna percebeu. Eu sou um cara assim que não é que eu fuja de política, ao contrário. Eu sou um cara que eu me posiciono muito nas coisas, né? Sem lacração, né? Esses, né? Mas assim, eu sou bem posicionado assim em relação à questão política. Então, o futebol, esse canal, ele nasceu assim como algo que disse, porra, eu vou para lá pro futebol, sofrer com a derrota do Paysandu e vencer, até porque é só para lembrar, tá? No futebol, 90% das vezes tu perde. 5% das vezes tu ganha. Então a gente muito mais perde do que ganha. Por isso que para a Série C também não é o fim do mundo, mas isso tem sim algumas coisas que a gente vai destrinchar aqui nesse vídeo. Então eu vim para esse canal porque eu admirava muito o trabalho dos colegas lá do Diário, do Bruno e do Nando, né? E aí eu disse, pô, Bruno, a gente tem que fazer isso todo dia ou com maior frequência, porque pô, é legal. Eu principalmente me mudei não tem muito tempo, voltei para Belém não tem muito tempo, né? E aí, pô, isso acaba sendo um pouco a minha diversão também. Como eles tiveram uma questão de trabalho que não puderam continuar, eu meio que também fui criando aqui para ir tocando, né? Vamos dizer assim, para que o Paysandu marcasse essa posição, né? Os torcedores tivessem essa posição. Então, para mim é muito chato vir falar disso. Porque na vida real, né, a gente já meio que tem que se posicionar por conta dos nossos direitos, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um filho autista e eu a todo tempo tenho que estar em cima, buscando direito, mestre e tal. Então, pô, aqui seria um lugar para que eu pudesse me divertir, né? Acaba que a gente, nesse caso aqui específico, a gente tem que tocar nesse ponto. Não pretendo fazer muitos vídeos disso, fiz um sobre as denúncias, né?
Vou fazer agora esse sobre o balanço, mas não pretendo fazer muito, porque eu quero aqui falar de Paysandu, mesmo que o Paysandu fique na lanterna e tal, seja rebaixado, porque esse também não é o fim do mundo. Mas acho que é necessário, nesse caso aqui específico, né? Um time que está na lanterna e que para sair da portaria do Z4 está faltando 10 pontos em 7 rodadas, assim, é muita coisa, né? Então, aquilo que eu sempre falei para vocês, dizer que o time é ruim, apenas isso, não é suficiente, tá? Mas sim, vamos lá então, né? Já fiz essa grande introdução aí, então vamos lá iniciar essa escuta, né? Vamos considerar toda a versão do ex-presidente para a gente bater um papo aqui, como diz a história lá, sem gritaria, né? Vamos bater um papo, como se fosse. Sabe aquela tentativa de DR de marido e mulher, que no final acaba dando briga? Bora tentar DR aqui, né? Vamos tentar escutar e vamos tentar pontuar. Eu trouxe aqui alguns comparativos de outros clubes, né? Outros clubes similares ao Paysandu, para a gente ver aqui a relação com o presidente do Paysandu. Bora lá dar o play. Tá aí, bora lá escutar o homem. Ou vocês, como dirigentes, acreditam que com o bicho vocês compram o resultado, compram assim, né? Vocês garantem que vão ganhar. Como é que funciona? Como é essa relação, Maurício? Não, vou te contar como funciona. Pelo menos a gente tem feito isso, acho que desde a época do Ricardo, não sei se antes foi feito assim. Chega no começo do ano, a gente faz uma previsão e chama os principais jogadores, os líderes, e fala: olha, os bichos e as premiações que nós vamos dar vão ser essas aqui. Ganhou o Paraense tanto, ganhou a Copa Verde tanto, subiu tanto, ganhou não sei o que tanto, Copa do Brasil, cada fase tanto, tá? A gente negocia. Isso aí tu já vai projetando que tu ganhando, o que tu vai ganhar e o que tu pode ofertar para eles. Exatamente. Daí, mas você já deixa isso no começo do ano fixado para o ano todo. Na Série B, a gente fez miniciclos, cada 4 jogos, fizer tantos pontos, ganha tantos, fizer tanto, ganha tanto. Porque quando você vai contratar o jogador, ele já quer saber, fala: vem cá, vai ter premiação, que a gente chama de bicho, nada mais é do que uma premiação. Vai ter premiação por fase? Vai, o Paysandu a gente tem um esquema de premiação, então o cara já quer, senão ele não vem para cá, pô. Ele vai para outro time que tenha mais. Então a gente já fica tudo marcado. Só que as coisas nem sempre andam como você projeta durante o ano. Daí depois você tem que dar um bicho maior. A gente estava para cair o ano passado, a gente teve que aumentar o bicho. Funcionou? Funcionou. Então onde sai essa grana do bicho, Maurício? A maioria das vezes. Isso aqui é que é foda, né? Porque assim, eu acho legal essa história de dar o bicho de premiação, né? É como meio que cumprimento de meta, se fosse numa empresa normal, né? Você tem um salário, ó, se cumprir meta, se manter na Série B, tal, como ele falou aí, ciclos de. Isso é feito nos grandes clubes, inclusive. Isso aí eu não acho problema. O problema é que quando tem o tal do bicho molhado, né? Que é o que ele falou, e geralmente às vezes até em espécie. Quando não tá dando certo só essas premiações, é que você faz, você aumenta. Ou você pega e diz: olha, porra, esse jogo aqui que vocês iam receber, sei lá, 10 mil cada jogador, vocês vão receber agora 25 se ganhar. Aí é foda, porque meio que não há um cumprimento de palavra aí, né? Com jogador e diretoria, né? Então, acho que essa parte aí eu não acho legal. Sai de doações que a gente vai atrás de pessoal, ou a gente pega uma parte de rendas maiores que a gente projeta. Olha, se a gente ganhar, que nem a gente fez 2 jogos que eu lembro ano passado, que a renda foi excelente, que foi do Operário, né? Não, do Botafogo, da Paraíba e do Amazonas. A gente teve uma renda, a gente jogou o jogo Ano passado foi em 23 Mangueirão, isso. e teve renda excelente. Daí, olha, perdeu parte lá dessa pro renda aqui Amazonas nós e vamos empatou e ganhou do deixar Botafogo. para premiação. E quem mais? Faz aí, quem mais pode ajudar? Pô, grandes beneméritos ajudam. Até os próprios Maurício, patrocinadores. Essa grana que vem por fora para esse bicho, ela é contabilizada no clube ou é um dinheiro à parte? Não, é contabilizado. A gente lança como doação e tem a saída também. Tudo que entra no clube a gente lança e tudo que sai a gente lança na contabilidade. Entendi. Tudo lançado. Falando em dinheiro ainda, Maurício, um outro assunto que me chamou a atenção é que o orçamento do ano passado foi 75 milhões. O orçamento desse ano, 85 milhões, 82 milhões. É tudo isso, Maurício? De onde vem 80 e poucos milhões para fazer o futebol?
Olha, do ano passado, acho que a gente estava projetando 75, mas acho que acabou em 60. Esse ano eles estão projetando 85, mas eu não estou acompanhando quanto está nos 80, nem eu sabia desse 80. Guarda esse número, tá? Por que que eu tô dizendo guarda esse número? Porque depois a gente vai fazer esse comparativo aqui, tá? Então, guarda esse número, 60 milhões, que a gente faz esse comparativo com Vila Nova, com Amazonas, com Volta Redonda, com Ceará, tá? Então, guarda esse número, 60 milhões aí de orçamento ano, tá bom? Guarda ele aí, certo? 85, você falou aí. Mas eu sei que o ano passado, acho que parece que a gente chegou em 60. Mas se você anotar aí, eu vou te falando, é fácil de chegar, pô. Você soma todas as bilheterias, todos os patrocínios. Quando eu falo bilheteria, você fala pelo bruto. Então, são 30 32, 33 jogos em casa. Faz uma previsão aí por jogo, daí quantos repás vão ter, que bilheteria vão ter, tudo. E você bota aí, deve dar o quê? Uns 12, 13 milhões de faturamento de bilheteria. Não é que sobra isso, é quanto entra de bilheteria. Talvez 12 milhões. Aí tem cota de televisão, mais 10. 4 de Lobo, sócio torcedor, e aí vai somando tudo e chega nisso. Cota de televisão, mais patrocínios. Patrocínios deve dar bem quase uns 8, 9 milhões. Daí tem as cotas que. Só lembrando, tá, pessoal? O Paysandu ainda não liberou o balanço financeiro de 2024. Liberou de 21, 22, 23, mas não liberou de 24, tá? Do estadual, do Bampará, premiações, Copa do Brasil, não sei o que, você soma tudo. Lógico que você faz dependendo da projeção que você imagina que você vai chegar na Copa do Brasil, você bota mais uma cota de 3 milhões, ou mais uma de 3, outra de 5. Então depende do orçamento que você faz. Quantos repás você vão ter? Cada repá dá um faturamento de o quê? 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, dependendo se a bola entra ou não, dependendo da fase que você tá. Mas só de repás, se tiverem 4 repás a 1 milhão e meio, dá 6 milhões de faturamento de bilheteria. Maurício, bora fazer uma conta rápida aqui, só para ficar mais claro para todos nós. Não que tu não estejas sendo claro, mas só para a gente. Vamos lá, 80. Vamos botar 80. Vamos fazer uma Não, média de 80 70. não, 80 não. Vamos Tá, vamos fazer uma média de 70, vai. Vamos fazer de 60, que foi o que deu, acho que o ano passado, né? Ó, 60, né? Grava aí, 60 milhões. Tá, eu acho lá. que cota de televisão, eu acho que foi 10 milhões, depois teve placas, mais 13 milhões, mais ou menos. Olha só, nós estamos falando então, Maurício, de 60 milhões dividido por 12. Isso. Vamos dizer que o Paysandu ele teria que trabalhar com orçamento de 5 milhões mês, beleza? Certo, 5 certo. milhões mês. E aí engana-se, acredito, que pensa só em futebol. 5 milhões para fechar a conta do mês do clube, não só do futebol. Do clube. Pois é. Só que nesses 5 milhões também, não precisa ser um baita administrador para entender, tu tem passivos que vai comer esses 5 milhões também, não vai? Tem, lógico. Isso, custos, você está falando? Lógico que tem. Na verdade, se entra 5, você gasta os 5. Folha de pagamento, são os impostos, são os parcelamentos que você tem de impostos, são, às vezes, se está no começo do ano, rescisões anteriores ou acordo. Não, isso aí é verdade, né? Como a ideia não é fazer gritaria, é verdade. Estima-se que a folha do Paysandu, de acordo com o site Transfute, agora eu esqueci a fonte aqui. Mas estima-se que a folha do Paysandu é entre 2 e 2 milhões e meio, a folha, né? E aí você sobraria ali 2 milhões e meio ou mais 2 milhões para pagar dívidas, impostos, né? Enfim. Então, sim, de fato, fica muito apertado. Mas acho que a grande questão não é essa, tá? Para mim, a grande questão não é essa. Embora, sim, vamos admitir que é um orçamento apertado, mas eu acho que a questão não é o agora. A questão é o longo prazo que é que a gente vai ver. Trabalhista. Pô, a gente ficou pagando a sexta vara aí, eu fiquei pagando 4 anos, acho que é uma média de 70, 80 mil por mês, só de sexta vara, fora os outros acordos trabalhistas. Então é muito custo, rapaz, é muito custo. E desses 5 milhões, tem toda a operação de jogo, que é a segurança do jogo, tem tudo, entendeu? Não é porque o dinheiro que você fala, porra, numa bilheteria, vamos botar aí
10 mil jogadores, 10 mil torcedores em média aí na Curuzu, que é uma média excelente. Se você fizer o ingresso de R$ 30, dá 300 mil de bilheteria por jogo. Esse um jogo desde 300 mil vai sobrar o quê? 100 mil, mais ou menos 120 mil de despesa líquida. Você tem taxa de CBF, você tem arbitragem, quando alguns campeonatos você tem que pagar. Aí você tem parte de logística, parte de segurança. Pô, você tem Não, eu tudo sei, isso. mas o que eu quis chamar atenção nessa conta aqui é que 5 milhões não é para contratar jogador e treinador. 5 Não, milhões imagine, pô, imagine. é para operar o clube. E, por exemplo, tu tá sentado lá em março, vamos dizer, lá em março, tu tá sentado lá administrando, aí chega lá, olha, tem que pagar aqui 300 mil de uma conta de hotel de 2002, porque... Ó, só para vocês terem uma ideia, né? Embora, claro, como eu falei para vocês, a gente tem que admitir que realmente é pesado, né? É um orçamento apertado, mas assim, só para a gente ter uma ideia, o Vila Nova, que está sossegado em meio de tabela e às vezes no começo do campeonato ele arrisca até a brigar para subir. Só para vocês terem uma ideia, o Vila Nova teve um orçamento de 54 mil. Tá aqui, ó, 54 mil em 2024. O Paysandu, segundo ele ficou entre 60 e 70 milhões. E claro, essa dificuldade é para todo mundo, tanto que tá aqui, ó, o próprio presidente do Vila Nova também entrou lá no chororô, que não tem dinheiro, todo presidente tem esse chororô. A questão são os resultados esportivos, né? O Amazonas, que é um clube que tem apenas 5 anos, projetou a sua receita de 70 milhões para 24. Como é que o Paysandu, um clube com muito mais torcida, a gente está falando aqui de receita, né? Nem de custo. O Paysandu tem de receita em 24, 60 a 70 milhões. Com bilheteria, com patrocínio maiores, com dinheiro do Estado que a gente recebe, né? Do Banpará. Aí a gente vai aprofundar aqui, ó. Volta Redonda, em 24. Isso aqui é o balanço financeiro oficial do Volta Redonda. 12 milhões. 12. É 5 vezes menos o orçamento do Paysandu. E mal ou mal, Volta Redonda tá aí brigando no Z4. Na beira de sair. Tá aí brigando. 5 vezes menor. Né? Aí a gente vai pegar. Não vou nem pegar o Fortaleza, que é SAF, né? É uma SAF até associativa. É uma SAF associativa, um outro tipo de SAF. Vou pegar o Ceará, que é olha o rendimento do Ceará. Olha aqui a receita do Ceará. 160 milhões em 24, quando ele estava na Série B, tá? Só para lembrar que não adianta de nada subir ser saco de pancada. Os caras subiram e estão no meio de tabela aí, brigando inclusive por uma Sul-Americana. Né? O dobro de receita do Paysandu. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque muita gente pode dizer, mas olha o PIB dos outros estados. O Abner falou assim, não. Né? Eu vi essa entrevista toda, porque os ricos do Ceará, os ricos de Goiás são muito ricos. A gente vai ver já daqui a pouco PIB e população desses estados. Bora lá continuar a ver lá as declarações, né? Que vai ser executado e vão penhorar o estádio. É por aí, né? Não é por aí, é pior. Você está sentado lá e fala, quanto tem na conta? Porra, tem zero, porque tinha 150 mil e teve um bloqueio de um clube, de um hotel, que exatamente o que você falou, teve um bloqueio de um hotel que o Paysandu devia lá de 2005, 2000 e pouco, teve um hotel que devia, bloqueou na conta 150 mil. No primeiro mandato a gente teve bloqueios que a gente não conseguiu segurar, que levou muito dinheiro do clube. Olha aqui, olha o que eu vou te mostrar aqui sobre bloqueio do todo-poderoso, do gigante, com todo respeito ao Vila Nova, todo-poderoso Vila Nova. Olha só o que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui para ti. Vou deixar rolar e eu vou te mostrar o que teve de bloqueio do todo-poderoso Vila Nova. Deixa rolar aí. Entendeu? Depois, na hora que entrou o Márcio Tuma no jurídico, fez um belo jurídico, conseguiu equacionar, né, os bloqueios diminuíram, a gente fez acordos. Deixa eu te mostrar logo. Tá aí, ó. Todo-poderoso Vila Nova. Olha a quantidade de bloqueio judicial. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bloqueio judicial em 24, 0. Bloqueio judicial em 23, 8 mil reais apenas. Né? Acontece, isso aí pode acontecer. Mas R$0 em 24 e 8 mil apenas, cerca de quase 9 mil em 25, né? Em 23, aliás. Então, assim, é de se ponderar, né? É complicado, pô, é complicado. Mas eu te digo o seguinte, se entra 5...
você gasta 5 ou gasta mais, porque você vai atrás de alguém para pedir dinheiro. É complicado, pô, é complicado. Não é Entendi. fácil. E quando se fala em antecipação de receita, porque foi falado lá em janeiro que o Paysandu iria fazer uma coisa enxuta em virtude de estar sem grana e ter que antecipar receita, que você antecipou receita na licitação anterior e ia sobrar na tarraqueta do Roger na presidência dele. O quanto tu projeta na tua cabeça que tu te recordas que tu precisar te antecipar de receita? Eu E acho que essas receitas antecipadas, elas são autorizadas? não, a gente tem uma autonomia. A gente pediu na reunião de conselho, a gente pediu para antecipar. Eu não sei quando foi, mas a gente pediu. O Paysandu, você pode fazer operações, o presidente, até 5 milhões de reais. Eu poderia antecipar sem autorização. Mas eu pedi autorização no conselho, tem registrado lá uma ata que a gente antecipou. A gente antecipou acho que 3 milhões da Libra, alguma coisa assim. Talvez 1 milhão de bilheteria. Eu acho que uns 4 milhões. Mas tá a história. Se eu não tivesse antecipado, para que a gente antecipou? Para pagar receita? Cara, é foda, né? Aí tu tem uma receita de cerca de 60 milhões, tu antecipa 5 milhões. Ou seja, quase 10% do teu faturamento anual, tu pediu um adiantamento do ano seguinte. Claro, é como ele falou aqui, é melhor pedir adiantamento do que depois atrasar um compromisso e pagar com juros, multas e tal, tudo bem. O problema é por que chegou nessa situação. Aliás, porque há muito tempo, até antes mesmo desse grupo, o Paysandu sempre foi administrado. Por isso que eu, sinceramente, galera, muito longe de passar o pano, né? E muito longe de, ao mesmo tempo, dizer que essas denúncias são infundadas. Mas é por isso que eu não entro muito nessa de... e não vale só para o Paysandu, porque toda a torcida fala isso. Do São Paulo fala isso, a do Fortaleza tá falando isso agora. Eu não entro nessa de... essa diretoria não presta, é o pior presidente de todas as histórias. Porque, infelizmente, os associativos, eles colecionam piores presidentes da história. Só que, especificamente aqui no caso do Paysandu, a questão ela é muito mais específica, porque a gente tem um mesmo grupo há 12 anos no Paysandu. Então não dá para dizer assim, porque a gente pegou a herança maldita. Pô, tu tá há 12 anos, cara, 13 anos. 13 anos é uma geração. Já poderia ter formado um planejamento, né, estratégico a longo prazo. Para pagar folha, que a gente acabou o campeonato e a gente teve que pagar a folha. Se eu não tivesse antecipado, tinha entrado para o Roger pagar, quer dizer, ou para o próximo presidente pagar. Então, tanto faz. O Roger, se ele talvez ele antecipe alguma coisa, não sei, não sou eu que estou administrando, mas talvez ele procure antecipar alguma coisa do ano que vem, mas é para pagar custo, que se ele não pagar agora, ele vai pagar no ano que vem com a receita. E talvez acrescido de multas e juros e o caramba. Então, às vezes, a antecipação é um bom negócio para o clube, entendeu? Não, beleza, até aí tudo bem, mas como que se chegou nessa situação, né? E aquilo que eu falei para vocês, só para a gente voltar lá. A comparativa que eu fiz com Vila, peguei vários exemplos, né? Vila Nova, que não tem nem um sexto da torcida do Paysandu, e em termos de arrecadação, olha a arrecadação aqui do Vila Nova, né? Mostrei para vocês, 54 mil. Como é que um time que tem torcida muito menor, não tem investidores externos aportando dinheiro considerável, senão o presidente não estaria chorando, porque uma coisa é um clube como o Mirassol, que não tem torcida, mas tem dinheiro externo sendo aportado. Outra coisa é o Vila Nova, que vive basicamente de sócios. Como é que um clube como o Vila Nova, que tem pouco torcedor e, portanto, o patrocínio será menor, porque o patrocínio quer uma exposição, e a gente está falando da mesma série, como é que um clube como esse vai ter uma arrecadação parecida com o Paysandu e pela terceira ou quarta vez consecutiva está em meio de tabela da Série B, né? Então, isso aqui não faz sentido. O Amazonas do mesmo jeito, um time que nasceu há 5 anos. Aí eu pego um outro extremo, um Volta Redonda na vida, né? 12 milhões de reais é o orçamento de 24. Aí a gente pega o Ceará. Aí a pessoa diz, não, mas aí tem que ver que o PIB desses estados, beleza, bora lá pro PIB desses estados, né? Olha o PIB de Goiás, é o 8º. Olha o PIB do Pará, é o 12º. Agora, olha aqui o do Ceará, é o 10º, muito próximo do Pará, né? Aqui, ó, Ceará e Pará, muito próximo. Aí você vai dizer, mas o PIB de Goiás, beleza, mas quando tu vai lá pro orçamento
do Vila Nova, tu tem um orçamento menor que o do Paysandu, embora o PIB seja maior, né? Ah, não, mas aí a população dos caras, beleza, bora lá para a população. A nossa população é a 9ª, a do Ceará é a 8ª e a de Goiás é a 11ª. Então, quer dizer, são algumas referências que a gente não consegue entender por que dessa disparidade em desempenho esportivo. Claro, eu sei, eu entendo que realmente o futebol ficou muito caro, né? E aqui vale também para não dizer que a gente está só jogando pedra na geninha, né? A gente, como torcedor, claro, passional como somos, a gente vive muito de 2002, 2001. Ah, porque eu, graças a Deus, tive a experiência de ver todos esses títulos do Paysandu, né? Tem a cara aqui de moleque e tal, mas, pô, já passei dos 40. Eu vi todos os títulos do Paysandu Nacional, eu vi, né? Inclusive um alô aí pro rival, né? Eu sei que aqui o rival assiste a gente, então, só para sacanear, para manter acesa aí a chama da rivalidade, né? Eu vi todos, né? Pô, vi série 91, vi 2001, vi o título 2002, vi a Libertadores de 2003, né? Então, quer dizer, a gente se acostumou com isso, né? Só que o cara, o futebol agora é outro, né? É outro. Então, de fato, eu sei que as dificuldades são muito grandes. O problema é por que a gente chegou nisso e por que a gente não teve uma solução para isso. Pô, cara, quando você vê aqui, mas é porque a gente sobrevive também de doações de beneméritos, a gente adianta a receita, porque a gente não tem fluxo de caixa, a gente tem que pagar um compromisso hoje, mas a gente só vai ter receita daqui a 3, 4 meses, aí pede migalha lá para benemérito e para a CBF adiantar a receita. Cara, tudo bem, eu sei que é difícil, mas vocês já estão há 12 anos no poder, cara. E eu sei que isso não acontece só com o Paysandu, é como até o próprio Abner falou aqui, de fato, né? Se você pegar o Santa Cruz, agora que veio para C, o Sport é lanterna, tá caindo para B. O Fortaleza, a galera quer matar lá o presidente que antes era idolatrado. Então, eu sei que não é fácil fazer futebol no Norte e no Nordeste, eu sei. Só que comparado com mesmo esses clubes do mesmo patamar financeiro, inclusive, a gente vê que o resultado esportivo do Paysandu é muito pequeno. Tá, cara, como é que pode ser um orçamento desse, você ser o lanterna em metade do campeonato e tá na zona de rebaixamento a 90% das rodadas, pô. E faltando 7 rodadas, você tá a 10 pontos do porteiro do Z4, já virtualmente rebaixado. Então, assim, ok, entendo que é muito difícil, não é assim chegar e tal. Mas, cara, por que não tomaram o tal do remédio amargo lá que tanto se fala, né? Que o Flamengo, Bandeira de Melo, é exemplo. Eu sei que a gente não é o Flamengo, mas guardada a devida proporção, a solução é a mesma. Se já estão há 12 anos no poder, cara, a torcida vai ficar puta da vida, mas olha, a gente vai ficar um tempão sem resultado esportivo. Vamos zerar tudo aqui para essa receita de 70, 60 milhões que vai entrando, que eu sei que quando for para a Série C isso vai baixar, mas ele mesmo diz aqui na entrevista que em compensação à Série C o custo é menor, você arrecada menos, mas o custo também é muito menor, porque tem isso, né? Vai para a Série A, a receita é maior, beleza. Mas aquela história da classe média, né? Tu ganha 8 mil e aí tu tem um custo de 15 mil ou de 10 mil. Então tu tá devendo pra caramba. Já tu é uma classe ali que mora numa periferia, de repente tu ganha 4 mil e tu gasta ali teus 5 mil, né? Porque a média que o brasileiro sempre tá devendo. Então, cuidado também, né? Porque às vezes tem isso, a gente achar que ascender entra muito mais receita, mas entra muito mais despesa também. Foi o que ele falou, inclusive, aí na entrevista, né? Eu assisti ela completinha. Então, porra, por que não pensa nisso? Olha, galera, a gente vai passar o tempo que for na Série C. Eu sei que o torcedor vai ficar puto, vai levar lambada de rival, vai ficar prestes a cair para a Série D, mas a gente vai arrumar o time aqui, como diz o Bandeira de Melo, lá do Flamengo. É a frase dele, né, que viralizou aí. A gente vai passar 10 anos lutando para não cair, mas daqui a 10 anos a gente vai comprar os melhores jogadores do mundo. E tá aí, né? Trouxe Samuel Lino, trouxe uma galera. Então, isso faltou. E não dá para dizer, mas é porque a gente pegou o clube agora. Vocês estão aí há 12 anos, cara. Então, tudo bem, é difícil para todo mundo, mas especificamente no caso de vocês, eu acho que essa desculpa aí não cola tanto, tá? Cara, e um outro problema, assim, pra gente finalizar que eu vejo no Paysandu, a gente não tem uma oposição, porque, cara, isso é uma bucha. Assumir o Paysandu é uma bucha. E infelizmente quem está denunciando agora o Paysandu,
eu não consigo ver como uma pessoa que seria habilitada para fazer uma oposição, me desculpe. É legal de denunciar e que isso seja apurado, mas eu não consigo ver. Eu sempre dou o exemplo do Pedrinho, né, do Vasco. Você pode gostar ou não gostar da gestão dele, mas mal ou bem era um cara que representava a torcida e foi para lá para tentar, né? E claro que quando você chega lá, você vai se adaptar, porque uma coisa é tu ser um militante, outra coisa é quando tu chegar lá e administrar. E claro que ele vai ter que se adaptar a algumas coisas, cometer os mesmos erros dos cartolas, mas mal ou bem era uma voz, vou dizer assim, entre aspas, de oposição ou de torcedor, que tá liderando, mal ou bem tá liderando o time, né? Tá liderando o clube. A gente não tem isso. Para mim, o grande problema do Paysandu é esse. Então, o que que acontece? A gente não tem uma liderança capaz de oposição para assumir, porque não vamos ser iludidos aqui, eu não entro nesse papo de tá todo mundo roubando, porque tem família roubando e tal, tira e coloca outro, não vai ser assim tão simples também, mas eu acho que sim, uma oposição tem que assumir, e acho também, pelo que a gente vê aí da gestão, que me parece que é um grupo de famílias ou um grupo de amigos que não se interessam pela profissionalização, porque é aquela história, cara, você pode amar o que for alguém, mas tudo na vida tem um interesse. Amor genuíno mesmo, só de pai e de mãe. Então, o que eu vejo aí é o interesse de, cara, juntos beneméritos, fica ajudando o clube, mas por quê? Para manter um parquinho de poder ali, né? Manter um parquinho de visibilidade. Olha, fulano, presidente do Paysandu. Não porque eu consigo ingressos, não porque não sei o quê. Então, assim, é um amor que não é um amor tão genuíno assim. É interessante que isso se mantenha não profissional para poder, de uma certa forma, ter um parquinho ali. Mas ele falou também aqui um pouquinho sobre SAF, né? Vamos dar uma olhada aqui que ele falou rapidamente aqui sobre SAF também. Olha aí. Não tem que ser assim, tem que ser empresa, tem que gastar quanto tem, quanto arrecada. E qual é a resposta para isso, Maurício? Olha, a resposta tá aí, a gente acredita muito nesse movimento da SAF, eu acho que a gente tem que ir para uma linha dessa aí, se a gente quiser progredir no futebol, porque se você ficar só no que você tem, vai ser sempre a mesma coisa. Hoje o futebol, não é possível que alguém tenha dúvida que futebol é dinheiro, não é possível que alguém não acredite nisso, não enxergue isso. Futebol é puramente dinheiro. Você acabou de falar uma palavra aí que eu quero te dar um exemplo. De forma lúdica, a primeira vez que eu fui no meu primeiro mandato presidente, porra, você chega com gás todo, né? Fala assim, ei, pessoal, qual é o orçamento aí pra gente fazer a folha aí? Tô dando um número fictício, que eu dei numa entrevista, um número fictício que paga 200 mil, aí nego já achou que o Paysandu pagava 200 mil para empresário. É fogo, o cara direciona porque ele quiser. Então, pessoal, eles vão recortar dessa tua entrevista, eu falando de uma folha de 1 milhão, e vão falar dessa folha de 1 milhão. Estou dando exemplo do seguinte, quando eu entrei, eu falei assim, pessoal, quanto a gente tem de orçamento aí para fazer a folha de futebol? Aí tira daqui, tira dali, faz a projeção, não sei o quê. Olha, nós podemos gastar 1 milhão e 200 aqui. Então tá bom, vamos fazer uma folha de 1 milhão e 200. Vamos lá, contrata, puxa daqui, tal, não sei o quê. Tomamos 3, 4 lambadas aí, perdemos no começo. Eu falei, cara, nós estamos perdidos esse ano com essa folha aí. Vamos aumentar o que precisa. Porra, precisa mais 400 mil aí por mês. Caramba, mais 400 mil por mês vai dar 5 milhões por ano. Onde eu vou achar isso? Espera aí. Aí fui atrás de grandes beneméritos, de outros patrocinadores. Vem cá, dá para você fazer. Chegamos, eu falei, olha, pode aumentar mais. Aí, tá vendo? Acho que esse lance de benemérito aí é foda. Mas ele continua aqui, peraí. Tá. SAF é outro papo, porque SAF não é salvação da lavoura, porque se tu pegar uma SAF ruim, exatamente. Tu vai, né? Se tu pegar uma SAF boa, tu vai te dar bem outra. Eu tenho um pensamento, se juntar tu que é rico, o Coceiro que é rico, o Roger que é rico, mais os dois, vocês juntam 400 milhões fácil de crédito no mercado e compra o Paysandu, que é quanto uma SAF vai pagar no Paysandu. Vocês podem comprar com a Curuzu ou sem a Curuzu, vocês podem alugar a Curuzu para os jogos, vocês podem comprar com CT ou sem CT. E aí, tu acha que o torcedor paraense ele tem cultura para aceitar o Remy Paysandu ter dono? No caso, o Paysandu ter dono, Maurício? Pois é, não tem. O problema, eu contratei Álvares e Massal para fazer um estatuto, um diagnóstico do Paysandu, chegar no valuation do Paysandu, tudo isso, esse estudo está lá dentro. Agora eles estão chamando de novo. Isso já preparando, era
uma preparação para fazer uma possível SAF no futuro. Aí eu Lógico que lembro que disseram que vocês iam mesmo comprar e ficar dono do Paysandu, né? mas não, imagine que eu vou ficar dono para depois ficarem me massacrando aí nas redes sociais, você tá doido? Eu já ajudei minha cota pro Paysandu. A gente está falando de milhões que tu colocou? Não. Obrigado pelo rico aí que você falou que eu sou rico, eu não sou nada de rico, não. Mas tem mais de 1 milhão lá dentro, não tem? Não, tem. Tá tudo registrado lá. Deixa eu contar uma coisa pro torcedor. Quando o dirigente te pergunta quanto tem teu lá dentro, tem 2 motivos que ele nunca vai revelar. O primeiro, para ele não apanhar em casa da mulher dele. Esse é o principal. Tá? E o segundo, o filho dizer: o senhor não comprou aquele carro para mim, mas o senhor deu para esses vagabundos. É mais ou menos por aí. E Maurício, agora eu vou. Olha aí, cara, isso aqui é a foto, tá vendo? Tá vendo como não ter gestão profissional é isso? Você vive da doação de beneméritos, aí meio que fica aquele negócio meio amador ali, né? E é o que eu falei, ninguém ama por, né? Amor genuíno mesmo só de mãe. Ai, porra, eu tenho que esconder da mulher, ou porque isso aqui é minha cachaça, e aí eu tenho que. Não, eu vou doar, mas aí não pode. Aí, cara, aí fica difícil, né? E eu, sinceramente, olha que eu não sou amante de SAF, não. Sinceramente, não acho que SAF é a panaceia de tudo, é a solução de tudo. Mas eu não consigo ver outra solução, se a gente quiser voltar a ser grande como nos anos 2000, do que SAF. Porque assim, das duas uma, ou você vira SAF, e aí a lei da SAF ela é bem permissiva com isso, pega os teus passivos tudinho e parcela, te vira para ir o associativo, parcela em 1000 anos, e eu vou assumir, entre aspas, o clube limpo, né? Isso até é meio que uma sacanagem com os credores, mas dá para fazer isso. Então, o cara que vem, por exemplo, um velho da van, como já soltaram fake news aí, ele vem, compra o Paysandu ali, vamos dizer, sei lá, 200 milhões, fica só com a marca Paysandu e os passivos ficam tudo parcelado aí para o associativo. Então, eu só vejo especificamente por causa do Paysandu, que é um caso um pouco parecido com o do Vasco. Ali o Vasco estava até pior, inclusive. Ou uma SAF, ou se entrar uma oposição, ou um desses caras aí da situação, disser, cara, vamos fazer um plano quinquenal, ou um plano de 10 anos, né, decenal, para a gente sanar tudo e começar do zero. E aí, tu acha que vai ter alguém para fazer isso? Vou te dar só um exemplo para ver o quanto é difícil e o quanto vai ser difícil alguém ter essa coragem. Se chegasse um cara da oposição ou da situação e falasse assim, olha, galera, para a gente zerar, a gente tem até uma receita razoável, né? 70 milhões a gente viu comparado com outros clubes aí, até que é razoável. Eu sei que não resolve, mas é razoável. Só que a gente tem muito passivo, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai vender a Curuzu, sei lá, vou chutar aí. Vamos supor que a Curuzu valesse 50 milhões. Estou chutando, nem sei quanto vai. 50 milhões. Aí a gente vai quitar todos os passivos, vai pegar esse dinheiro e investir tudo no CT também. Enfim, todas as nossas receitas no CT e com a reestruturação do clube, para daqui a uns 5, 10 anos a gente compra uma arena mais moderna, como fez a Chape, como fez praticamente todos os times, Grêmio, Atlético, todo mundo derrubou os seus estádios antigos que tinham um amor afetivo e se modernizou. Tu acha que alguém tem coragem de fazer isso? De enfrentar inclusive a insatisfação dos torcedores, de tá não tendo título, levando lambada. Não, porque a Curuzu é nossa, porque ali eu vivi muitas glórias com meu filho e tal. Tu acha que vai ter? Então, ou aparece um cara desse, que eu acho muito difícil, ou o Paysandu vira SAF. Só que para virar SAF, tem que assim, a bancarrota num nível que feliz ou infelizmente não tá ao nível do Paysandu, né? O Paysandu não... Mal bem assim, galera. E até uma imagem que eu queria fechar aqui para vocês, para resumir o que eu quero dizer, essa imagem que eu quero fechar aqui, ó. Aqui, ó. É essa imagem que eu quero deixar para vocês aí, ó. Se isso não acontecer, SAF, ou chegar um diretor para, enfim, convencer essa galera que é conselheiro que tá lá, que se acha dono do Paysandu também, se não chegar alguém, a gente vai voltar isso aqui, ó. Ponte Preta no passado muito parecido com a gente. O diretor, o presidente, ela dizia, não, porque nós não vamos cair. E os torcedores de Campinas, que se parece, né, com Belém, inclusive em número de habitantes muito parecido com Belém, e a torcida fazendo pressão e o presidente dizendo que não ia cair, caiu. O time ficou na Série C, estavam há 2, 3 meses sem receber,
se classificaram praticamente nas 3 primeiras rodadas da segunda fase da Série C. E tá aqui, ó, o último jogo com um time já classificado para a Série B, com recorde à vista, a torcida da Ponte esgota os ingressos para derby no primeiro dia de vendas. Se isso não mudar, cara, a gente vai continuar sendo o Paysandu, que antes era um time médio, né, estilo esporte. O Bahia não, que agora está com o grupo. Era um time médio que batia na Série A e voltava para B. A gente vai continuar sendo esse time que é um time de Série C, bate na B e volta para C. Aí ano que vem eu vou estar aqui no canal, a gente vai estar lotando o estádio, eu acredito, a Cruzeiro, o Caldeirão. É isso que o Paysandu vai continuar sendo, né? Se não houver isso aí, o Paysandu vai continuar sendo. E claro, a gente como amante do Paysandu, né, como amante do clube, né, vai continuar lotando os estádios e vai acontecer o que aconteceu. Ó, o torcedor da Ponte Preta está com um sorriso de orelha a orelha. Mas ano passado era, a diretoria não presta, é o pior presidente da história, porque esse presidente, cara, infelizmente essa é a realidade do associativo. Só que esse grupo tem um agravante que eles já estão há muito tempo, então não dá nem para eles usarem a desculpa de herança maldita, porque 12 anos já daria para ter transformado o clube. Certo? Bem, meus amigos, esse foi o vídeo aí, ficou um pouquinho longo, né? Porque não tem como falar de um assunto tão complexo em um vídeo curto. Se chegou até aqui, dá aquela moral, dá aquele like, segue o canal. Espero que a gente não fale mais disso aqui. Quero só falar de papão, de meter pau em jogador, de elogiar quando tem que elogiar, né? Trocar ideia aqui com vocês, tá bom? Saudações bicolores, tchau, tchau e até a próxima.